Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro que está maravilhoso. Nós estamos realizando esses encontros desde sábado agora, que é referente à Semana Santa, e o tema que nós estamos acompanhando é a Semana Santa Jesus Venceu, é o título. Então, cada dia uma pessoa está compartilhando aqui esse tema, cada dia um tema específico, e é muito bom, está sendo muito bacana, e é muito bom ter você aqui com a gente também. Hoje sou eu que vou estar trazendo a mensagem, e cada dia é uma pessoa diferente, então até quinta-feira nós vamos fazer essas mensagens pela live, e na sexta vai ser lá na home, o nosso encontro, a partir das 19h30. No sábado, no horário comum, no horário normal de culto mesmo, nós vamos ter a continuação da nossa Semana Santa lá na home também, às 9h30. Lembrando que vai ser um culto só no próximo sábado, então vai ser o primeiro culto às 9h30 e depois a nossa comunidade de estudo. E a gente finaliza a nossa Semana Santa com o pastor Laércio, lá na home também, às 9h30 da manhã, sendo que vai ter um café da manhã antes, para a gente se confraternizar, ficar um pouquinho juntos, e depois do culto nós vamos ter a Santa Ceia. Então você está convidado, participe, e tem uma outra programação imperdível no sábado, a partir das 15 horas, lá no Hotel Balneário. Você precisa participar, é um evento muito bonito que o pessoal está é um musical de Páscoa que Santos vai ter o privilégio de receber lá no Hotel Balneário, Parque Balneário, lá na Avenida Ana Costa, no número 555. O título desse musical é Ele Vive. Então, além do musical, vai ter um grupo de teatro vindo lá do Rio de Janeiro que vai participar também desse musical. Então, para você participar, é só se inscrever no link que eu vou colocar aqui no chat para você poder se inscrever, e ele é gratuito, mas a gente pede uma colaboração com 1 quilo de alimento não perecível. Então eu vou colocar aqui no chat para que você possa fazer sua inscrição, convide quem você quiser, quantas pessoas você quiser, é livre, e a gente só precisa levar 1 quilo de alimento não perecível. Então, fica aí a dica imperdível no próximo sábado, a partir das 15 horas. Tá joia? É um evento de Santos, para Santos, e um musical super bonito. Vou passar agora pro Leanderson, porque ele vai trazer uma mensagem musical aí pra gente. Eu vou cantar assim, uma música que eu gosto bastante, porque uma música do Jackson Pilar, chama E.T. É uma música que me acompanhou bastante, né? E eu acho que tem tudo a ver assim, com a semana de oração, para as pessoas falar sobre crer e as pessoas confiar em Deus, né? E espero que vocês gostem. Eu não vi o Marcelo, eu não vi o coxa andar, eu não vi o gigante cair, mas eu decidi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, eu não vi o pão multiplicar, mas pela fé ele virá. Muitos duvidam e zombam de mim. Meu Deus não existe, não vai te ouvir. Mas isso não vai me abalar. Mas a fé não consiste no que posso ver. Mas que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair,
acordar. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi o gigante cair, mas decidi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, que Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Mas a fé não consiste no que posso ver, mas que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir, se o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, é por nada me queimar, mesmo que eu morra aqui. Sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir, é por nada me queimar, mesmo que eu morra aqui. Sei que amanhã vou acordar. Isso aí. Amém, muito bom. Obrigado, Leanderson. Valeu, Hoje, Vlad. muito bom mesmo. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema, Jesus venceu. E o tema que eu vou trazer hoje é Onde está o Cordeiro? E é bacana que nós estamos aqui nesse clima bem agradável, bem tranquilo, então é para a gente poder aproveitar, caso você queira fazer algum comentário, se você quiser colocar alguma coisa no chat também, eu até peço para me avisar, porque eu não vou conseguir ver o que está no chat, mas é um momento para a gente poder refletir um pouquinho sobre a Semana do Calvário, a Semana Santa, e é uma breve reflexão, mas eu acho que super válida para esse momento de Páscoa, né? Então, onde está o Cordeiro? E o texto que a gente traz como base desse tema está lá em João 3,16, é um texto bastante conhecido, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo tanto que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Você sabe que no antigo Oriente Médio, lá no tempo da Bíblia, eh, ter um filho era uma das maiores realizações da vida. Era uma forma de manter a memória da família, de transferir a propriedade que os pais deixavam como herança. E, acima de tudo, os filhos eram a maior herança do Senhor. Então, ter um filho tinha uma representatividade muito importante para a família, para o casal, na época da Bíblia. E Deus prometeu filhos e uma grande descendência a Abraão, quando o chamou de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, Deus prometeu ao patriarca mais uma vez que ele seria pai de nações e reis. Agora imagina você, um homem de 99 anos de idade, que até então não tinha filhos com Sara, ele já tinha o filho com Ismael. Mas Deus falou para ele que Abraão, apesar de já ser pai de Ismael, não, não era o filho da promessa. Foi então que Deus prometeu o nascimento de um filho para ele por meio de Sara, a sua esposa legítima. E o menino deveria se chamar Isaac. Isaac, como muitos sabem, significa riso. E foi aos 100 anos que Abraão viu o riso
renascer no semblante de sua esposa quando nasceu Isaque, o filho da promessa. Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. Está lá em Gênesis 21, 6. E alguns anos depois, Deus volta a conversar com Abraão. E como diz a Bíblia, lá em Gênesis 22, de 1 a 2, diz o seguinte: Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui, acrescentou Deus. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Imagina para Abraão como foi receber esse pedido de Deus. E o texto hebraico, para você ter uma ideia, ele parece indicar que a fala de Deus não era apenas uma ordem, mas uma expressão do desejo por uma oferta voluntária. Ao mesmo tempo, as palavras calculadas comunicavam não somente a ordem, mas despertavam a mais profunda afeições paternais, elevando aquela prova a uma severidade extrema. Não deve ter sido fácil para Abraão, mas note que foi apenas nesse episódio, foi a única vez na Bíblia, a vez talvez mais difícil, em que não há uma promessa acompanhando uma prova, ou seja, Deus colocou Abraão à prova, mas não havia uma promessa embutida nessa prova, assim como houve em outros momentos. Deus apenas fez um pedido a ele. Abraão já estava morto por dentro, não era só um dos momentos chave do grande conflito na vida de Abraão, mas a maior batalha da vida dele, ter que entregar o seu filho. E a pergunta que a gente se faz, é impossível não fazer essa pergunta: por que Deus fez esse pedido? O que aconteceu no final? A gente já sabe a história, mas se a gente parar para pensar, né? O que aconteceu no final e o que tudo isso representa? E por que nós estamos falando isso durante a Semana Santa? E para a gente abordar um pouquinho esse tema, eu vou colocar esse chamado de Abraão em três partes principais. A primeira parte, que nós somos chamados a imitar a obediência do Pai. Em sua espiritualidade madura, em sua longa relação com Deus, Abraão, o pai, ele decidiu obedecer, mesmo que não lhe tivesse sido dado um porquê. Ele não sabia o que, que ia acontecer, ele não sabia o motivo, Deus não explicou para ele. Ele simplesmente recebeu um pedido de Deus. Afinal, será que eu vi direito? Talvez Abraão pudesse ter pensado, né? Será que eu tenho que sacrificar mesmo meu filho? Às vezes a gente ouve Deus falando com a gente e, e parece não fazer muito sentido, e a primeira coisa que a gente pensa é: será mesmo? Será que eu estou entendendo corretamente? Unicamente uma comunhão viva e madura, desenvolvida ao longo de anos, poderia afastar essa dúvida ou essa renúncia escondida e também postulada como loucura, porque através de uma comunhão com Deus, nós vamos saber quando Ele está pedindo, e foi o que aconteceu com Abraão. Abraão não tinha dúvida, ele sabia quem que estava fazendo esse pedido. E o apóstolo Paulo, ele resumiu muito bem isso lá em 1 Coríntios 2,14, quando ele diz: Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, para o mundo, seguir a Deus parece loucura, mas para um homem de mais de 90 anos, era a maior prova que um ser humano poderia suportar. Ao partir no caminho de 90 quilômetros, ou 3 dias a pé, da onde ele estava até o Monte Moriá, na futura cidade que se tornaria Jerusalém no futuro, Abraão também revelou sua fé em Deus. Cada passo do caminho testemunhava que sua devoção a Deus estava acima de qualquer pessoa, qualquer coisa. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês.
Gênesis 22, de 4 a 5. Curiosa essa declaração de Abraão, mas ao mesmo tempo posso dizer que é uma declaração heróica. Por um lado, Abraão aceita a ordem de Deus para sacrificar seu filho. Por outro, confia em Deus e em sua promessa de que seu filho voltaria. Enxergou o invisível e o impossível e seguiu em frente, tornando-se o pai da fé. Embora aquela viagem fosse estranha e mal explicada, em nenhum momento lemos que ele questionou o pai. Isaac, o tempo todo, ele aceitou e foi submisso ao pai dele. Da mesma forma, esse é o segundo ponto que eu trago para a nossa reflexão. Nós somos chamados a imitar a submissão do filho também. Perto da hora mais difícil, o silêncio prevalecia. Imagina você sabendo, talvez deduzindo o que iria acontecer, seu pai te levando até um lugar onde talvez você não fosse voltar. Mas uma hora o silêncio é quebrado e Isaac pergunta para o pai: Meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Está lá em Gênesis 27, de 7 a 8. O pai respondeu com carinho, manifestando mais uma vez uma fé heróica. Ele sabia, ele confiava em Deus, mas ele seguiu em frente. E no lugar indicado, eles construíram o altar e sobre ele colocaram a lenha. Então, com uma voz talvez trêmula, Abraão revelou ao seu filho a mensagem divina. E foi com terror e espanto que Isaac soube de seu destino. Imagina você que o seu pai vai te oferecer como sacrifício. Mas mesmo assim, Isaac não ofereceu nenhuma resistência. Ele entregou-se com voluntária submissão. Partilhava da fé que Abraão possuía e sentia-se honrado, sendo chamado a dar a vida em oferta a Deus. Quando Deus nos pede ou ordena algo, nossa primeira reação é nos fechar em egoísmo e falta de fé, como eu disse antes, né? Será que é verdade mesmo? Será que eu estou escutando direito? E a gente tenta achar alguma desculpa para não seguir e não fazer. Mas Isaac e seu pai entregaram a maior oferta que qualquer um poderia dar. Eles entregaram a si mesmos. Nós somos chamados, e esse é o terceiro ponto, nós somos chamados também a contemplar o sacrifício e o sofrimento de Deus. Quando lemos, pegue o seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, que é o pedido que Deus fez para Abraão, esta é a primeira vez em que o verbo amar ocorre na Bíblia. Curioso isso, né? Em Gênesis 22, 2. Deus colocou Abraão em um conflito de amores: o amor a Deus e o amor ao filho. Imagina que situação complicada para Abraão. E naquela terrível prova, Deus permitiu que Abraão experimentasse o que a divindade, o que Deus sentiria para salvar os seres humanos. Porém, de maneira inversa. Abraão estava disposto a sacrificar o seu filho por amor a Deus. E através dessa história podemos imaginar a dor que foi tomar essa decisão de entregar o seu filho. Ao mesmo tempo, talvez um vislumbre, tentar entender o que é Deus estar disposto a sacrificar o seu divino filho por amor ao pecador. Agora, imagina vocês que Jesus, durante 3 anos e meio, ele revelou Deus para a humanidade. Foi isso que Jesus fez durante o ministério dele de 3 anos e meio. Ele revelou a vida que deveria ser a nossa caso o mal não existisse. Jesus esteve entre os homens e por onde ele passava dava sinais de como a vida realmente deveria ser. Os milagres de Jesus não eram algo sobrenatural em um mundo natural, mas exatamente o inverso. Os milagres de Jesus colocavam as coisas em ordem, como nunca deveria ter deixado de ser. Ele mostrava os sinais do reino, sinais da vida plena, sinais de uma vida que deveria ser normal, uma vida extraordinária. E lá em João 20, de 30 a 31, fala assim, que na, o, nos evangelhos, né, teriam muitas outras coisas que poderiam ter sido escritas. Houveram muitos outros sinais, mas esses foram registrados para crermos em Jesus.
O milagre ele não acontece sem propósito. O milagre acontece com uma finalidade, revelar o Deus dos milagres. Apesar que muitas vezes a gente busca o milagre, mas não quer nem saber do Deus dos milagres. Mas o milagre ele aponta para algo muito maior. Lá no Evangelho de Marcos, no versículo 5, no capítulo 5, dos versículos de 22 a 34, tem uma história muito interessante de duas pessoas que procuravam algo diferente, algo além do extraordinário para corrigir a vida deles definhada pelo pecado. A história de Jairo, que estava desesperado pela cura da filha dele, e a mulher que tinha um sangramento por muitos anos. E se você parar para pensar, essa é a busca de todos nós, de alguma forma. Todos nós estamos procurando corrigir o que está errado, o que a gente sabe que não deveria ser assim. Corrigir uma vida que está definhada e cada vez se definhando mais por consequências da dor, da solidão, da morte. E Jesus, ele veio justamente para isso, para corrigir o que nunca deveria ter acontecido. Na semana do Calvário, Jesus sabia que o Monte Moriá estava se aproximando para ele. Na história de Abraão e Isaac, o anjo interviu e apresentou o cordeiro como solução. Naquele momento, Jesus é o pai que entregou o filho na história de Abraão, mas ele também é o filho que foi submisso ao pai. E Jesus também é o cordeiro que silenciosamente entregaria a própria vida. O pai do céu contemplaria a cena em profunda tristeza. Os céus se escureceriam, os anjos cobririam seus olhos em horror, porém esse era o único caminho para salvar o mundo. Como Abraão caminhou com Isaac até o Moriá, em Jerusalém, Deus Pai e Deus Filho caminharam juntos na dura trilha do serviço para salvar o mundo, em Jerusalém. Deus proveu a salvação a todo que crê por meio do sacrifício de Jesus. Não existe maior amor do que esse, o de um pai que entrega seu filho para nos salvar. Jesus foi em frente por você. Ele não desistiu para te salvar, porque ele e o Pai te amam. E o convite que eu faço hoje é que você o aceite como seu Senhor e Salvador e inicie uma caminhada de fé com ele. E eu finalizo aqui com com esse convite, porque realmente o que Jesus fez para nós, a gente consegue ter um vislumbre, talvez, com a história de Abraão e Isaac. O pai que entrega o filho que é submisso, e Jesus que sabe que ele era o cordeiro que seria sacrificado. E ele fez isso por amor a nós. E a semana do Calvário, essa semana da Páscoa, nada mais é do que um lembrete de que o eterno Deus se fez homem, habitou entre nós, por amor a nós. Eu vou finalizar com uma oração. É um tema muito bonito mesmo. E já fica aqui o convite para você estar aqui com a gente novamente amanhã, a partir das 19h30, nesse mesmo link. E para quem está participando, quem quer participar também, logo depois, às 20 horas, nós vamos ter também o estudo bíblico com o professor Felipe. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor não poupou esforços por mim. Não poupou esforços, Pai, para me redimir, mesmo sendo quem eu sou. O Senhor, Pai, como Deus, abriu mão da sua divindade e se fez homem, Pai, e se entregou até o fim, morte de cruz, Pai, para nos salvar. Senhor Deus, eu não consigo imaginar isso que o Senhor fez, mas muito obrigado, Pai. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pelo seu cuidado, Senhor.
E obrigado porque, mesmo quem somos, o Senhor não poupou esforços. Coloque suas bênçãos sobre cada um de nós, Pai, sobre a nossa família e o nosso lar. Dá-nos a tua paz. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, muito obrigado por você que está participando. Quem sabe você que vai assistir esse vídeo no futuro. Que Deus possa te abençoar. Não sei se alguém gostaria de comentar alguma coisa, se não, a gente pode finalizar aqui. Amém. Obrigado, Amém. Marcão. Obrigado, que Deus seja Amém. Show de louvado. bola. Boa Uma noite para boa os noite a senhores. todos. Muito Fiquem bom. com Deus. Valeu, Boa gente. noite. Boa noite. Valeu, gente. Boa Fiquem noite. com Deus.